Continuando com estrutura de repetição, agora é o momento da gente analisar situações em que o desenvolvedor não consegue estabelecer antecipadamente quantas vezes aquele código precisa ser executado. Então, nesse caso, a execução vai persistir se uma determinada situação se mostrar verdadeira. Então, agora, não basta a gente fazer um contador, a gente precisa sempre estar verificando se uma situação é válida ou não, tá? Da mesma maneira como a gente fez com para, vamos fazer agora um caso real, uma simulaçãozinha, né, um entendimento do caso real, que ilustre essa situação de uma estrutura de repetição relacionada com uma condição verdadeira ou falsa. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para que a gente consiga entender isso. Vocês já foram a alguma agência bancária? Eu sei que não está sendo um procedimento muito comum ultimamente, né? Porque a gente consegue resolver grande parte pelos apps e tal. Mas se você for até uma agência bancária, primeiro existe um horário de atendimento. Por exemplo, eu acho que é até às 14 horas, se eu não estou enganada. Então, eu acho que o atendimento, vou colocar aqui, vai até às 14 horas. Quando a agência abre, nenhum funcionário consegue prever quantos atendimentos eles farão. Mas eles conseguem determinar que entra na agência quantos clientes forem até as 14 horas. Então, o que acontece? Lá no banco, vou fazer aqui ó, todo o meu talento, lá no banco existe aquela porta giratória, não é? É uma porta giratória lá, tal, bonitinho, assim, tem umas divisões aqui na porta giratória, né? Tarará. E o que acontece? Chegou um cliente aqui, né? Se for antes das 14 horas, o que acontece com esse cliente? Ele passa pela porta giratória e vai procurar o seu atendimento onde for necessário. Aí vamos supor que chegue outro cliente. Aí esse cliente aqui chegou às 12h30. Bom, 12h30 é menor que 14 horas, certo? Então, ele entra e vai procurar o seu atendimento. Sei lá o que ele vai fazer lá dentro da agência, né? Aí chega o terceiro cliente às 13h45. Ó, 13h45. 13h45 ainda não são 14 horas. Então, 13h45 ele entrou e foi fazer o que ele precisa, né? E assim o procedimento foi acontecendo. O procedimento foi acontecendo com vários clientes, né? Aí chegou o último cliente, chegou ali, era 14 horas. 14 horas em ponto. O que acontece? 14 horas ele ainda entra e vai ser atendido. Aí chegou um cliente lá às 14h01. 14h01. O que acontece com esse cliente quando ele chega às 14h01? Às 14h01, ele tenta passar aqui pela porta giratória, só que não vai, porque ela já está travada, e alguém de lá de dentro fala para ele, ó, o atendimento é só às 14 horas. Aí o que ele faz? Ele vai embora. Então, observem que o controle da entrada se deu aqui pelo horário máximo. Então, a gente sempre estava olhando o horário de chegada. Se esse horário de chegada fosse menor ou igual que 14 horas, o cliente entrava na loja, na agência, e ia receber o seu atendimento. A gente não tem o controle de quantas pessoas entraram aqui, mas a gente tem o controle de quando é que param de entrar pessoas, tá certo? Então, vejam que para essa pessoa... Opa, deixa eu só marcar aqui. Para esta pessoa aqui entrar, a primeira coisa que foi feita antes de qualquer atendimento que ela possa procurar, a primeira coisa que foi feita foi a verificação desta condição, certo? Então, nós vamos montar uma estrutura de repetição onde a primeira linha, o cabeçalho dela vai estar fazendo esta verificação. Sendo esta verificação verdadeira,
o procedimento repetitivo é executado. Sendo essa condição falsa, a repetição é encerrada, que é o que acontece aqui. Quando o horário de chegada deixou de ser menor ou igual a 14 horas, a porta trava e ninguém mais entra. Então, é um procedimento similar a este que a gente precisa ter na nossa próxima estrutura, cujo nome, eu não escrevi aqui, cujo nome é a estrutura, deixa eu escrever aqui, opa, é a estrutura enquanto, ok? Então, essa estrutura enquanto vai ser o objeto do nosso estudo nesse momento. Vou mudar aqui o meu Visual G, vou criar um novo exercício aqui, deixa eu salvar esse anterior. E aqui nós vamos colocar um exemplo de enquanto, tá? Bom, então vamos lá. Eu não vou trabalhar aqui com hora, tá? Mas vamos colocar aqui uma situação. Pode ser hora. Primeira coisa, digite horário de chegada. Na nossa vida real, eu não preciso informar o horário de chegada, porque tem uma pessoa da segurança que fica lá na porta do banco e ele, assim que chega um cliente, ele olha para o relógio e determina o horário de chegada, né? Então, eu vou colocar aqui hora chegada, tá? Eu só vou colocar hora, tá? Porque, para simplificar, não vou colocar hora e minuto, tá? O meu objetivo aqui é só ilustrar a condição. Essa hora chegada aqui, eu vou colocar um valor inteiro, tá? Hora chegada. Um valor inteiro. Lá no banco, eu atendo todo mundo que chegue antes que chegue até as 14 horas, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, enquanto hora chegada, enquanto hora chegada for menor, não preciso desse parênteses aqui agora, enquanto hora chegada for menor que 14, faça. E esse enquanto, ele termina com um fim enquanto. Deixa eu colocar o enquanto aqui maiúsculo também, só para dar destaque, tá? Pode escrever minúsculo sem problema. Aqui dentro, o que que a gente faz? A gente vai colocar um escreva atendimento. Pode entrar na agência. Certo? Pode entrar na agência. Bom, agora a gente precisa ter um cuidado. Eu vou tentar fazer isso aqui passo a passo, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, vamos lá. Hora de chegada. Eu vou dizer que essa pessoa chegou às 12 horas, tá? 12 horas. Quando ele chegar aqui no enquanto, a variável hora chegada vale 12, 12 é menor que 14. Essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no enquanto, executa o valor, que é o escrival. Bateu no fim enquanto, volta lá para o início do enquanto. Ele volta para cá, porque ele voltou rapidinho, a gente não viu, tá? Mas ele passou por aqui, viu que essa condição era verdadeira e voltou. Como é que ele teve, nessa segunda vez, como é que ele percebeu que essa hora chegada era verdadeira? Porque ele ainda tem o valor, olha aqui do lado direito, a variável hora chegada continua com 12. E ele vai ficar aqui eternamente, tá vendo? Ó, eternamente, 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 eternamente. Isso aqui é o que a gente chama de loop infinito, tá? Eternamente. Isso não é legal. Diferentemente do para, que tem um limite máximo para parar, aqui no enquanto, ele fica eternamente, toda vez que ele bater aqui nessa condição, e ela se mostrar verdadeira. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Quando ele entrou no enquanto, ele resolveu o problema para esse cliente que pôde entrar na agência, ele tem que pedir aqui dentro do enquanto a hora de chegada do próximo cliente, para ele poder mudar o valor da variável hora chegada, porque senão ela vai ficar eternamente com 12. Não sei se isso ficou muito claro, mas eu vou interromper aqui e vou fazer o seguinte. Vou dar um ok aqui.
eu vou copiar essas duas linhas aqui dentro, tá? Horário de outra chegada. De outra chegada. O que vocês precisam entender é o seguinte, essas duas linhas aqui que estão fora do enquanto, elas são executadas uma única vez. Serve para o primeiro cliente. Depois que o primeiro cliente chegou, e chegou antes das 14 horas, o próximo eu tenho que repetir aqui, porque senão ele não volta para essas duas linhas aqui, porque essas duas linhas não fazem parte da repetição. Então, agora, ó, vamos rodar passo a passo. Ó, horário de chegada, 12 horas. 12 é menor que 14. Pode entrar na agência. Aí eu vou pedir o horário de chegada de outra, né? Outra pessoa. Vou digitar às 13, tá? 13 horas é menor que 14. Entrou mais uma vez. Vou digitar 11, não, 13 novamente. 13 é menor que 14. Agora eu vou digitar 15. 15 não é menor que 14. Se ele tentar entrar no enquanto, a condição dá falsa, e aí ele interrompe, tá certo? Então, a função enquanto, ela fica valendo toda vez que ele bater aqui e a condição se mostrar verdadeira. Quando ela se mostrar falsa, é hora de interromper a repetição, certo? Então, é um tipo de estrutura de repetição onde o teste condicional acontece aqui, ó, no cabeçalho, na entrada, né? Então, ele pega o primeiro valor e testa. Se esse primeiro valor, por exemplo, se a primeira pessoa que chegasse aqui já fosse um horário posterior a 14 horas, você vê, ó, primeiro aqui, ó. Primeira coisa, 15 horas. 15 não é menor que 14. Ele não vai passar em nenhum momento pelo enquanto, tá vendo? E já vai embora. Ele nunca vai deixar entrar na agência, tá certo? Porque, como o teste condicional é feito aqui no início, a possibilidade disso daqui dar falso existe, e se der falso, esse código aqui ele não é executado nunca. Mas é assim mesmo que a estrutura é montada. Há situações em que você tem que executar 0 vezes, uma vez ou muitas vezes, né? Então, se o 0 vezes, né, estiver embutido aí, você faz o teste condicional aqui no comecinho, tá certo? Pode ser que não tenha ficado muito claro ainda, mas agora nós vamos fazer um exercício. Deixa eu abrir aqui um novo algoritmo. Vou pegar aqui um segundo exercício. Ó, tô contando uma historinha, tá? João tem 5.000 reais investido em um banco e esses 5.000 reais rendem 5% ao mês. Maria tem 4.000 reais investido e esses 4.000 rendem 7% ao mês. Determine e mostre quantos meses serão necessários para que o valor de Maria se iguale ou ultrapasse o valor de João. Percebe? Porque a Maria tem menos inicialmente, mas o dinheiro dela está rendendo mais. Então, uma hora tem que ultrapassar o João, né? Que o dinheirinho está rendendo só 5%. Obviamente, né? Nenhuma aplicação está rendendo tanto assim ao mês, mas é só para exemplificar o nosso algoritmo, ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Vou criar algumas variáveis. O valor Maria, o valor João, são valores do tipo real. E vou ter um conta mês, que vai contar quantos meses serão necessários, que vai ser do tipo inteiro, certo? Inicialmente, eu vou fazer essa variável que conta mês começar com 0. Porque no início não tem nada, eu não contei nada, né? 0. O valor da Maria vai começar com 4.000, né? Que é o valor inicial dela. E o valor do João vai começar com 5.000. E aí a gente vai fazer um enquanto. Enquanto o valor da Maria for menor que o valor do João, significa que a Maria ainda não ultrapassou o João, certo? Faça. O que eu vou fazer aqui? Cada vez que eu passar por esse enquanto, eu vou calcular o aumento mensal desses dinheiros investidos. Então, se está passando um mês, a minha variável conta mês
aumenta em 1 unidade. Então, ela pega o que já estava dentro dela e acrescenta 1. O valor da Maria vai ser o valor que ela já tinha, mais 7%, né? Então, vou multiplicar por 1,07. 1,07, né? Que é o montante mais 7%. O valor do João vai ser o valor que ele já tinha, multiplicado por 1,05, porque o montante dele cresce 5%. Fim enquanto. Então, observem que esses cálculos ficarão sendo executados aqui quantos meses forem necessários. Observa, o valor da Maria está aumentando um pouquinho mais do que o valor do João. Uma hora, o valor da Maria se iguala ou ultrapassa o valor do João. Quando isso acontecer, este enquanto se torna falso, toda a execução do enquanto é pulada e ele vem aqui para baixo. E aí eu vou colocar a quantidade de meses necessárias. Meses. E aí eu coloco conta mês. Certo? Vamos colocar aqui exercício enquanto. Vamos salvar e vamos executar. Vamos lá, aqui, ó. Valor escrito errado. Péssima digitadora. Olha só, serão necessários 12 meses para que o valor da Maria se sobreponha ao valor do João. Tá certo? Então, esse aqui foi um exercício onde o usuário não digitou nada, porque no texto estava tudo fixado, né? Mas o importante é que o programador não tinha como saber essa quantidade de meses, mas ele sabia a condição de parada do cálculo. Se ele sabia a condição de parada do cálculo, ele conseguiu estabelecer aqui a condição, colocou um enquanto, e o código ficou aqui calculando até o momento em que a Maria ultrapassa o João, interrompe a execução e eu consigo mostrar o resultado. Certo? Então, essa é a estrutura de repetição enquanto. Eu espero que vocês tenham compreendido qual é a sistemática do enquanto e em que momento que ele precisa ser executado, pode ser usado, né? É naquele momento em que o programador não sabe quantas vezes vai ser necessária a repetição, e quando existe o caso, de repente, ele nunca executar a repetição. Se na primeira comparação já perceber que aquilo é falso, ele vai embora e abandona o enquanto, tá certo? Então, essa foi a apresentação dessa estrutura. Nós vamos trabalhar mais com elas, com outros exercícios, até que tudo fique bem claro, né, bem sedimentado na cabeça de vocês.